se eu puder dar uma dica, vai com garra, faz. Gente, agora eu tô aqui com o Beto. Como eu falei pra vocês, é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro bastante. Beto, muito obrigado por ter aceitado ser o meu primeiro convidado do Vai com Garra. Eu estou muito feliz pelo convite e te desejo aí sucesso e parabéns também. Muito obrigado, cara. É muito legal poder dar esse primeiro passo dentro dessa emissora, dentro dessa casa que fala muito sobre acreditar, sobre empoderamento, tudo que todos falam aqui dentro, e a gente trazer um programa do Vai com Garra com essa vontade de fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas. Beto, eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui, eu queria que você sentisse à vontade. A gente quer escutar também o que não deveria ser dito. Com certeza. Para deixar bem legal esse programa. Mas eu queria te fazer uma primeira pergunta de quem é o Beto, além do trabalhador, além daquele cara que foi um empresário? Quem é você? Bom, Beto tem 45 anos, sou uma pessoa extremamente disciplinada na minha vida. Não é uma coisa que nasceu comigo, né? Na verdade, eu nasci de uma forma... Eu fui criado de uma forma bem diferente, né? Eu, durante toda a minha infância e minha adolescência, eu não era uma pessoa disciplinada. Eu sempre fui uma pessoa, diria que até de certa forma largada, assim. Fui mais gordinho, não me cuidava, não queria saber muito de estudar. E a coisa foi evoluindo na minha vida, ao ponto que eu cheguei a esse homem que eu me transformei hoje, né? Então hoje eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa que tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa que me divirto muito, levo a vida a sério, nos momentos que eu tenho que levar ela a sério. Legal, isso. Mas também levo a vida da forma de diversão, nos momentos que tem que ser levada de diversão, né? Acho que é uma das coisas que eu vejo acontecer muito com as pessoas, que as pessoas elas só se levam a sério, né? Elas não têm esse lado de diversão muitas vezes, elas entendem que para a vida delas prosperar, que para a vida delas dar certo, para que o caminho que elas queiram encontrar funcione, elas não podem ter esse lado de diversão. E eu soube trazer esse equilíbrio para minha vida, né? Então, de uma certa forma, eu sou esse cara trabalhador, que a gente vai falar bastante sobre a minha história, como que eu cheguei até aqui, o que eu já fiz. Legal. Mas eu também tenho esse lado de me divertir, de me permitir brincar, de saber aproveitar a vida. Saber aproveitar a vida, de viajar, de ter meus amigos, de curtir. Que legal. E eu acho que isso é o que me torna essa pessoa diferente aí. Que legal. De boa parte das pessoas hoje. Você falou alguma coisa de disciplina agora, que a gente nem tinha conversado antes para chegar a fazer a entrevista, mas eu queria que você me falasse um pouco. Me fala como que surgiu essa história de ser disciplinado? A história da disciplina, ela na verdade ela aconteceu mais ou menos uns 15 anos atrás, quando depois eu vou entrar nesses detalhes, mas efetivamente quando eu quebrei, né, financeiramente. E eu comecei a perceber que, na verdade, boa parte desse insucesso que eu tive naquela época estava ligado ao fato de eu não ser uma pessoa disciplinada. De eu simplesmente levar a minha vida da forma que acontecia. Eu ia no flow, né? Então as coisas iam acontecendo e eu ia levando ela. E depois que eu quebrei, eu comecei a entender que é até uma história complicada, porque no começo, quando você quebra, a sua autoestima e a sua moral fica tão em baixa, eu imagino, que você não consegue enxergar a realidade na sua frente. Então, para mim, no momento que eu quebrei, a culpa era dos outros. E conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo as coisas que aconteceram, eu comecei a pegar aquela responsabilidade para mim de verdade, né? Eu trouxe ela e entendi que a responsabilidade era minha e que cabia somente a mim transformar aquilo. E o que me transformou foi a disciplina. Que legal. Então eu comecei a entender um pouco mais sobre a disciplina, comecei a entender um pouco mais sobre, eventualmente, abrir mão de prazeres momentâneos por prazeres maiores futuros. E isso começou a me mostrar que existe um caminho muito diferente daquele caminho que eu vinha trilhando até então, para conseguir atingir meus objetivos e hoje hoje você corre todos os dias, né? Eu malho todos os dias, mas eu corro 3 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana, mas para mim, assim, eu sempre falo, o esporte, ele transformou a minha vida em vários aspectos, mas ele não é uma obrigação, né? Ele se tornou um compromisso na minha agenda prazeroso, né? Acho que quando você começa a entender os benefícios que a disciplina e, por consequência, nesse caso, o esporte traz para a vida, ela vira um prazer, ela vira uma coisa que realmente te ajuda a evoluir no dia a dia. E o esporte, ele acaba reforçando esse lado da disciplina, né?
Muito, né? Porque tem dias que a gente acorda e a gente não tá afim Quero dormir. Às vezes não é nem dormir, mas você não tá afim de desempenhar aquele treino específico, ou desempenhar naquela performance específica, ou de repente você quer fazer uma coisa diferente, mas a disciplina é o que te mantém no caminho. Então você sabe que tem que ser feito, independente de você querer naquele momento ou não. E acho que o esporte, quando você pensa em esporte de competições ou alta produtividade, você precisa, de certa forma, se desafiar todos os dias para poder alcançar aquilo. Quando eu falo de esporte, não é um esporte de pegar meia dúzia de pezinho e fazer uma coisa assim, é esporte mesmo. Tá bom. Né? Então eu estou falando de ir, fazer e entregar meu máximo toda vez que eu entrego. E isso só é possível por causa da disciplina. Que legal, é muito legal escutar isso. E aí, a nossa conversa hoje não é nem sobre a disciplina necessariamente, é muito sobre a coragem. Mas que bom que você falou sobre a disciplina, porque eu te considero muito disciplinado. Eu também me considero uma pessoa disciplinada, mas eu olho para você e falo, é um exemplo. Eu acho que a gente tem essa característica em comum, porque eu também te olho e falo, que exemplo. Ah, obrigado. Mas eu acho que assim, no final a gente acaba se aproximando também de pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que a gente, né? Então a gente é amigo há bastante tempo e obviamente uma das coisas que eu admiro muito na minha amizade com você e em você especificamente é essa disciplina que você tem também, de poder fazer as coisas, de realmente fazer com que as coisas aconteçam e se dedicar de uma maneira intensa em tudo que você coloca na sua vida. Muito obrigado por ter dito. Só para vocês saberem o grau de intimidade que eu tenho com esse rapaz aqui do lado, eu fui convidado para ser o celebrante de casamento dele e da esposa dele há 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio. Foi uma festa deliciosa, a gente se divertiu muito. Eu quase chorei o casamento todo, mas eu tive que me segurar. Eu acabei chorando o casamento inteiro, eu não consegui me segurar. Mas vamos dar uma continuidade? Vamos. Roberto, a gente está falando de coragem. Por que você acha que eu te convidei para falar de coragem num programa chamado Vai com Garra? E a sua história seria uma história que seria muito bem dita aqui, bem falada. Por que você acha que te trouxe aqui? Bom, eu acho que primeiro a gente se conhece há muito tempo e com certeza você já vivenciou muitos momentos da minha vida que eu pude expor a coragem, enfrentar desafios, enfrentar pessoas, enfrentar momentos de adversidade profissional, e acho que isso com certeza é um dos motivos que você me trouxe aqui, né, para falar um pouco sobre essa minha história. Mas quando eu olho para a minha história, né, quando a gente vai falar de coragem especificamente, eu olho para tudo que eu já fiz até hoje. A coragem foi o que me trouxe, foi a forma que eu consegui me inventar para poder chegar até onde eu cheguei hoje. Eu acho que durante a nossa vida a gente enfrenta diversos desafios de medo, né? E é constante isso. E tem 2 perfis de pessoa, né? Tem um perfil de pessoa que no medo se retrai, né? E acaba muitas vezes até ficando paralisado, porque no final o medo, né? Ele traz 3 comportamentos para o ser humano. Ou você vai encarar o medo de frente, ou você vai fugir do medo, ou você paralisa. E eu conheço muita gente que quando vem aquela história do medo, ela simplesmente paralisa. E eu soube trabalhar na minha vida o enfrentamento ao medo. E eu acho que talvez é por isso, porque você me enxerga talvez como uma pessoa que toda vez que eu tô perante um desafio e existe um medo, alguma coisa assim, eu não fujo, não paraliso, eu vou lá e enfrento. E nem sempre eu ganho as batalhas. E eu tenho certeza absoluta que deve ter tido momentos que o medo te fez paralisar um momento e falar assim, gente, o que eu vou fazer agora? Com certeza tem reações iniciais, né, que a gente se vê perante determinadas situações, que a gente fica paralisado, né? Isso é algo que a gente não controla, né? O medo ele vem em nós como um instinto, com algo natural, é de proteção mesmo. Então às vezes a gente fica paralisado. Mas o que eu tenho evoluído ao longo dos anos, principalmente ao longo dos últimos 5 anos, é a capacidade de me entender, né? De ler o que está acontecendo dentro de mim. Então, quando eu paraliso, antigamente eu ficava paralisado simplesmente. E hoje eu consigo entender que eu paraliso, eu entendo o que está me causando aquela paralisia e eu entendo como eu devo agir naquele momento. Eu acho que é isso. Esse é o enfrentamento do medo, né? Recentemente eu li um livro muito interessante que ele fala um pouquinho sobre essa história do medo, né? E ele conta assim, o que é de fato assim, coragem, né? Porque a gente fala muito em coragem, e muita gente associa a coragem à falta do medo,
né? E a coragem não é a falta do medo, né? Muito pelo contrário, o medo está ali. A gente não necessariamente controla o medo. A coragem é o que nos faz enfrentar o medo, né? E com racionalidade, com consciência, ou seja, a gente entende o medo, entende o perigo e a gente vai lá e enfrenta ele com a nossa coragem. Mas o medo, ele continua. Ele né? tá lá. O medo está lá, ele não foi excluído simplesmente, ele continua ali. O que a gente sabe lidar, a coragem nos ensina, na verdade, a lidar e enfrentar o medo da melhor forma, da forma mais racional possível. E se você olha para o seu passado, você consegue me dar pelo menos um exemplo, 2 exemplos, um pelo menos, para falar qual foi o seu maior medo? Tem várias passagens, né? Mas assim, talvez acho que um dos maiores medos que eu tive foi quando eu quebrei, né? Eu acho que naquele momento era um momento profissional que me levou para um momento de vida que eu não conhecia, que era um momento de vida onde eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais renda, perdi alguns amigos e aquilo Eu imagino. lá... Não entendi. Eu imagino que deve ter perdido. Exatamente. Era uma situação muito nova. Assim, eu, graças a Deus, na minha vida, desde criança, eu nasci numa família de classe média, então eu nunca tive nenhuma necessidade efetiva desse tipo, e naquele momento eu tive. Isso foi mais ou menos com 28 anos. Então, aquilo me trouxe muito medo, porque era uma situação completamente nova e eu tive que saber me virar com aquela escassez de recursos que eu estava ali. Na verdade, era bem mais do que escasso, porque eu já tinha uma dívida enorme que eu tinha que carregar e tinha que resolver isso de alguma forma. E aquele momento foi um momento de muito medo e que provavelmente muita gente teria ficado paralisado esperando alguma coisa acontecer. E, obviamente, me paralisou por um tempo, até o momento que eu soube entender o que era aquilo, enfrentar e tentar mudar essa realidade. Legal. E é muito interessante te escutar falar sobre isso, porque nesses momentos de desafios que a gente tem, se a gente não souber, e aí é com autoconhecimento, né? A gente vai se conhecendo e a gente vai aprendendo a conviver com a nossa realidade, com o que a gente acredita e com o que a gente está a fim de realmente construir. E ver você falando desse desafio, ver você falando desse momento que você quebrou com uma naturalidade, com uma honestidade, é muito importante. Porque eu tenho certeza que aqui, muito de nós já viveu isso, eu também já vivi momentos assim. Eu sempre trabalhei em grandes empresas e eu já tive muitas situações onde os projetos que eu estava tocando, de repente, não faziam mais sentido. Então, 2 anos de trabalho e, de repente, você para e fala assim, não, esquece tudo que você fez, vai para outro caminho. É frustrante. Tem um gosto amargo, né? Com certeza. E eu, como empreendedor, eu acho que isso ele traz um gosto amargo também, talvez reforçado ainda, no sentido que você tem uma responsabilidade. Quando você empreende, tem uma empresa e você tem responsabilidade sobre os funcionários também, eu acho que esse gosto amargo ele fica mais amargo ainda quando você falha. Na época que eu quebrei, a gente tinha ali quase 200 funcionários. Então, o gosto amargo ali foi duro, né? Foi muito difícil porque, além da frustração pessoal, né, de não ter conseguido atingir o que eu queria atingir, tinha uma frustração também de como as pessoas me enxergavam, né? Eu imagino. Você sai, assim que eu falei, você sai com a moral destruída, não necessariamente pelos outros, mas pelo que você, pela sua autoimagem e pelo que você imagina que as outras pessoas estão projetando em relação a você também. Então, o gosto ele é muito amargo nesses momentos assim mais duros quando você está empreendendo. Muito obrigado por você ter tido essa fala tão verdadeira. É legal a gente escutar isso. Nem todo mundo tem essa coragem que você está tendo de falar num programa aberto, canal aberto, para quem quiser escutar essa verdade. E eu acho que o seu exemplo, o exemplo de muitas pessoas, eles têm que ser escutados para a gente que está construindo a nossa vida, a gente olhar e aprender com os outros e ter a coragem de dar o próximo passo. Com certeza. Eu queria mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. Vamos nessa. Nós temos alguns blocos. Nós temos o primeiro bloco, que é a Cagadas Memoráveis. Esse bloco é um bloco que a gente vai trazer alguns acontecimentos da sua história. Eu preparei essa conversa com o Beto. A gente teve um telefonema há umas semanas atrás. Assim, olha, Beto, eu queria que você trouxesse, por favor, alguns momentos engraçados para a gente rir junto. E você trouxe alguns momentos aqui. Eu queria que você citasse e falasse do primeiro momento, que é um boleto que você não pagou, alguma coisa assim. Como é que foi essa história?
Isso foi logo no começo que eu comecei a empreender. Assim, eu quis trazer algumas cagadas também com algum tipo de ensinamento no final, né? Com algum tipo de lição para que a gente consiga falar um pouco melhor sobre isso. Mas acho que essa primeira cagada aí foi quando eu comecei a empreender, muito cedo, né? Comecei a empreender com 14 anos. E claro que no começo a coisa era bem caseira. 14 anos, é. Não empreendi por necessidade, empreendi por paixão mesmo. Tá bom. Sempre achei que o empreendedorismo, né, é uma coisa muito engraçada, porque hoje um dos motes que eu tenho na minha vida é que o empreendedorismo ele transforma vidas, né? E já naquela idade eu já imaginava que o empreendedorismo também poderia me transformar minha vida e me trazer muita liberdade. Mas comecei com 14 anos, obviamente era meio que brincadeira, e com 17 anos eu oficializei a empresa mesmo, e virou uma empresa, na época da internet, sempre trabalhei com tecnologia, né? Então era um site de busca, talvez para quem é um pouco mais velho vai se lembrar do Jarbas, chegou a fazer muito sucesso ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e eu lembro que a gente fez uma campanha enorme com TV, rádio, etc. E a gente tinha recebido um aporte, só que eu não era essa pessoa disciplinada que eu sou hoje, né? Então, obviamente, a coisa começou a andar e eu não tinha disciplina no financeiro, e aí chegou um momento que tinha que pagar um boleto e eu simplesmente não paguei aquele boleto, né? Você esqueceu? O que... Foi uma mistura. Hoje eu olho e falo assim, na época eu achei que eu tinha esquecido, né? Mas hoje eu vejo que foi uma mistura de esquecimento com indisciplina, com vontade de não querer pagar também. Veio uma mistura assim muito louca na minha cabeça e a gente não pagou. E eu tenho um mentor até hoje na minha vida que é o pai do meu sócio, né? Ele sempre foi o meu mentor. E ele é uma pessoa extremamente disciplinada, extremamente, correta em relação a isso. E quando essa informação chegou nele de que a gente não tinha pagado esse boleto, foi assim, um escarcéu. Foi a primeira bronca profissional que eu tomei na minha vida de uma pessoa que não era necessariamente meu chefe, era um mentor. Mas assim, foi uma bronca para eu poder realmente aprender o quão importante... Quantos anos você tinha mais ou menos? Eu tinha 17 anos. Era jovem? Era jovem. Mas foi assim, aquela bronca para eu poder entender exatamente o quão grave, né? E realmente foi muito grave, né? O que eu tinha feito. E depois disso, obviamente, já atrasei boleto, né? Por motivos aí de falta de grana, falta de fluxo de caixa, mas nunca mais por indisciplina. Ainda bem que você se tornou disciplinado, né? Olha, graças a Deus. Acho que com certeza tem um fundo ali no começo dessa história que me trouxe essa ideia da disciplina. Legal, legal. Tem uma outra história que você falou sobre um momento que você tinha uma loja, um grupo de loja, alguma coisa assim, e você contratou uma pessoa para te ajudar que mais te atrapalhou. Mais atrapalhou. Como é que foi essa história? Quando eu quebrei, na verdade, essa história da minha quebra, ela foi num mercado diferente do que eu estava acostumado a trabalhar, que eu sempre trabalhei com tecnologia. E aí, quando eu tinha 24 anos, eu resolvi me arriscar num mercado completamente novo. Você era muito jovem. Muito novo, Apareceu uma oportunidade e eu acabei entrando de sócio aí numa rede de lojas e de moda, que é uma coisa que eu não domino, né? A gente até estava brincando aqui um pouco antes, eu geralmente me visto dessa forma, de camiseta preta. Ele só tá com camiseta preta, gente. Assim, deve ser uma preguiça mental que ele tem. Ele sempre tá vestido assim. A calça muda de vez em quando, mas a camiseta ela tá sempre assim. Mas eu entrei nesse mercado, me parecia ser interessante. E a coisa, obviamente, foi muito difícil. Eu acho que, de novo, assim, boa parte porque eu não tinha a experiência necessária, mas tiveram outros aprendizados ali no meio do caminho. Mas o fato é que quando chegou ali no terceiro, quarto ano que eu já estava, a empresa estava realmente muito mal e a gente acabou se vendo um pouco sem solução e a gente falou, vamos contratar um consultor eles chamam consultor de turnaround, né? Que é o consultor que dá a volta por cima quando a empresa está muito mal e ele é uma pessoa que entra teoricamente para arrumar a casa. E a gente resolveu contratar essa pessoa. Só que o estilo dessa pessoa era um estilo... Claro que tinha o lado profissional, mas tinha um lado que era um lado emocional, que ela te jogava para baixo. A pessoa me jogava para baixo o tempo inteiro. Então ela entrou na empresa e falou assim, olha, eu tô aqui porque você fez cagada na empresa. Então essa foi a primeira reunião. Eu tô aqui porque você fez cagada na empresa. Então você já tá com a moral lá embaixo, a coisa já tá muito ruim. E aí você contrata uma pessoa que no final ela vai te jogar mais para baixo. E no final foram 3 meses de trabalho. Esses 3 meses eles foram calcados 90% em jogar minha moral lá para baixo, para que eu pudesse não opinar em mais nada do que a empresa poderia fazer, e esse consultor tomar as rédeas da empresa e tocar ela. E no final, obviamente, acabou sendo uma furada, deu tudo errado. E essa, para mim, assim, em termos profissionais, foi uma das maiores cagadas assim, que eu fiz, de ter contratado uma pessoa sem ter entendido exatamente qual que era o histórico, como ela poderia me ajudar, qual era a metodologia dela, mas no desespero a coisa foi e se tornou aí uma grande besteira. E se tornou um belo aprendizado. Um belo aprendizado, com certeza.
Que interessante. É bom ter essas pessoas que passam a nossa vida, que dão esses feedbacks, melhoram um pouquinho mais a nossa percepção sobre uma situação, mas às vezes é melhor ter uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, né? Eu acho que nesse caso, com certeza, para mim ia ser muito mais interessante alguém que botasse a mão na massa ali e não ficasse me jogando para baixo o dia inteiro. Tá bom. Tem uma última cagada memorável que você me disse, que você comentou comigo. Vocês tinham já um bom tempo atrás, vocês tinham um projeto, esse projeto vocês não tinham tanto conhecimento do projeto e mesmo assim vocês pegaram e falaram assim, não, a gente vai fazer isso para o cliente. Como é que foi isso? Me explica direito. Essa foi uma cagada que deu certo, né? Mas eu gosto de trazer porque às vezes a gente pensa muito nessa história da cagada e acha que sempre vai dar errado. Mas às vezes ela pode dar certo também, né? E isso foi logo... Tem um quê de sorte. Um pouco de sorte, um pouco de... Não sei exatamente, talvez mão divina. A gente não sabe exatamente o que acontece, mas... Tá bom. Foi logo no começo também da empresa de tecnologia que eu tinha fundado ali com 17 anos. E aí quando eu tinha 20 anos a gente foi vender um serviço para uma multinacional aí muito grande, que era um serviço padrão que a gente tinha. Basicamente a empresa ela desenvolvia sistemas para atendimento ao cliente, né? Tá bom. E a gente foi vender sistema de atendimento ao cliente para essa empresa, que era uma multinacional de esportes aí bem grande. E aí, quando eu cheguei na frente da pessoa que ia comprar, comecei a explicar o que era, o que não era. Só falei assim, isso daqui tudo é maravilhoso. Porém, eu não quero nada disso. Eu quero um sistema de workflow. Você faz? Aí eu olhei assim... Workflow que segue o processo, né? Que segue processo, assim, mas eu não sabia o que era. Tá bom. E eu tava com uma pessoa que trabalhava comigo, que era um desenvolvedor ali do meu lado. E aí ele me olhou assim, eu olhei pra ele. Eu falei, faço. Aí ele, em 30 dias? 30 dias, lógico, faço em 30 dias. Aí ficou um silêncio assim na sala, ninguém falou, então 30 dias tá bom, tá fechado, vamos fazer. Quando eu entrei no carro, essa pessoa que estava comigo olhou e falou assim, o que é um workflow? Eu falei, eu também não sei, mas a gente vai chegar no escritório e a gente vai ver exatamente o que é. Alguém deve saber. Alguém sabe e a gente vai ter que fazer esse negócio, né? Então, assim, poderia ter sido uma cagada muito grande, mas no final a gente se desdobrou para entregar. Assim, de virar à noite mesmo, realmente foi o primeiro projeto grande que eu peguei, assim, como profissional mesmo, assim, de vender para uma empresa grande, uma multinacional, e a gente entregou em 30 dias, e esse cliente, isso foi mais ou menos no ano 2000, ele ficou nosso cliente até 2010, foram 10 anos. Nossa, que a gente acabou, um bom tempo, o cliente ficou super satisfeito, então assim, foi uma cagada que poderia ter dado muito mal, e que no final, graças a Deus, acabou funcionando direitinho, a gente fez o nosso trabalho. O nome Cagadas Memoráveis, ela não é só para falar coisas que deram errado, mas foram situações engraçadas, situações que deram alguma dor de cabeça, algum susto, alguma emoção um pouco diferente, e é para isso que a gente traz ela, para também te instigar a perceber que as cagadas vão existir. E tomara que elas existam e a gente tenha aprendizado e sucesso também com elas. Depois dessa cagada memorável, eu queria chamar os nossos comerciais para a gente dar uma respirada, porque a gente tem mais um bocado de papo aqui para conversar. Aguardo vocês. Oi pessoal, chefe Cássio Prados, fico muito feliz pelo primeiro programa, comentários, o pessoal gostou e claro, começa a nova fase, que é a fase da competição. Ranking do Sabor, são 4 chefes extremamente especializados que vão competir entre eles, fazendo um único prato e claro, sempre com os jurados, convidados especiais e, claro, o oferecimento maior que é da Marucci Molhos. Não perca, quarta-feira, às 14 horas, Sabor em Foco. Programa incrível que já vai revolucionar a gastronomia no Brasil. Rede Vivax, a TV que mais cresce no Brasil. Beijão! O dia do Natal é um dia que simboliza o nascimento de Jesus Cristo, mas também é um dia que nós podemos repensar as nossas atitudes, né, e fazer bem ao próximo e também estar perto de quem amamos, não é mesmo? Isso mesmo, e nós da Vivax TV e Companhia Conte Outra Vez desejamos a todos vocês um Feliz Natal!
Bom, a gente está de volta aqui nesse comercial para voltar a falar com o Beto. Ele contou várias histórias engraçadas e ele trouxe para a gente algumas imagens que a gente chama de bloco de fotos históricas. Vai ser melhor que as cagadas, eu acho. Olha, tem algumas fotos ali que você me mostrou que eu estou muito curioso para saber como que você fez para tirá-las. Vamos lá, vamos começar pela primeira foto. Você já comentou que você, desde os 14 anos, quis empreender, tinha um olhar um pouco mais ali, vou fazer alguma coisa, estava incomodado com a situação, já via um futuro. E você mandou uma foto, você tinha 14 anos quando você mandou aquela foto, quando você tirou? Não, aquela foto eu tinha um pouco menos, acho que eu tinha 10, 11 anos, né? Ou 12 anos, talvez. Que é a foto quando eu ganhei meu primeiro aparato tecnológico da minha vida, né? E foi ali que eu realmente me apaixonei por tecnologia. Eu sempre fui, assim, desde aquele momento, sempre fui apaixonado por tecnologia. E a gente vai mostrar as fotos também, já deve estar mostrando aí na televisão para vocês verem. Esse aparelho que eu ganhei, para quem lembra aí dessa época, é um Pense Bem, né? Não sei se tem muita gente que conhece, mas foi assim, a primeira vez que eu mexi em alguma coisa que parecia um computador. E assim, foi paixão à primeira vista, assim, realmente me apaixonei. Eu lembro que aí depois com 13 anos eu ganhei um computador, na época era um 386, que era a coisa mais incrível que tinha. E assim, depois de uma semana mexendo e brincando com o computador, né, entendendo um pouco ali como é que ele funcionava, meu primeiro impulso, instinto foi abrir o computador para entender como que ele era por dentro. E aí foi a partir daí que eu comecei a entender exatamente. Você começou a desmontar o computador? Desmontei o computador para entender o que eram as placas, o que conectavam. E no final, aquele foi assim o start para a minha primeira ideia de negócio com 14 anos. Que legal. Uma vez a gente conversou, não lembro exatamente quando foi essa conversa, você me contou que o Roy, que foi seu sócio durante um bom tempo, ele era um pouco mais velho que você, né? Mais novo. Mais novo. O Roy, ele é quase 5 anos mais novo que eu. E a gente sempre foi sócios, né? E quando eu comecei com 14 anos, ele começou com 9 anos, né? Então a gente era sócio, ele tinha 9 anos, eu tinha 14 anos e a gente já estava empreendendo. Ele também sempre foi um cara super apaixonado por tecnologia. O pai dele, que é o meu mentor que eu mencionei, é uma pessoa que também empreende com tecnologia já há bastante tempo. Ah, que legal. Então meio que acabou vindo dali essa história da tecnologia mesmo. Ah, que bacana, que legal. Não, e essa foto é ótima. Era um menino, literalmente. Literalmente um menino. Você colocou outra foto também nesse nosso booking de fotos históricas. É uma foto de um projeto Jarbas, é uma reportagem que saiu na Veja, né? Sim. Me fala desse projeto. O Jarbas, na verdade, foi assim, quando eu comecei a empreender com 14 anos, né, que nem eu comentei, dos 14 aos 17 era uma brincadeira, eu era um empreendedor naquela época, mas obviamente eu não tinha nenhum conhecimento e não tinha uma empresa formalizada, nada disso. Com 17 anos foi quando efetivamente a gente recebeu um investimento, formalizou a empresa e o Jarbas ele tomou vida, né? Então o Jarbas basicamente ele era um buscador e o mote dele era Jarbas, o mordomo virtual, que ele entrega tudo de bandeja. E naquele momento a revista Veja, ela ficou... era tudo muito novo, né? A gente estava falando de internet nos anos 90, assim, era tudo muito novo. Então, a Veja, ela viu o site começou a ter uma boa visibilidade, veio atrás da gente e a gente tirou essa foto aí, que estamos nós dois aí de gravata borboleta, bandeja e bermuda, representando o Jarbas aí nessa foto. Foi uma edição especial da Veja, que legal. A Veja Tecnologia. Que legal. Acho que foi 97 ou 98 essa foto. O Jarbas ficou quanto tempo no ar? O Jarbas ele ficou até mais ou menos 2003, 2004, mas já a partir do ano 2000, quando teve a bolha da Nasdaq, né, que foi um evento lá nos Estados Unidos que... As empresas quebraram. As empresas de tecnologia quebraram. A gente também acabou sentindo, porque a gente ficou sem receita. A gente vendia publicidade, aí não tinha mais como vender publicidade, então a gente ficou sem receita. E foi dali que veio a ideia do meu outro negócio, que foi essa ferramenta de atendimento ao cliente, né? Basicamente... tá bom. O que a gente entendeu? O Jarbas ele tinha um motorzinho de busca, né? Que você digitava ali a busca, que tinha muita inteligência por trás. Então a gente pegou esse motorzinho e entendeu que ele poderia também ser um assistente virtual para tirar dúvidas de pessoas que estão navegando em sites pela internet. Então, que nem os chatbots que a gente conhece hoje. Quase um Google para tirar dúvidas de atendimento ao cliente. Que legal. Então, hoje a gente fala muito de robozinho, inteligência artificial, chatbots, daí virou super normal, mas eu tô falando do ano 2000, né? A tecnologia ela não existia para isso naquela época e a gente já estava pensando como automatizar o atendimento ao cliente usando uma tecnologia de busca. Olha que interessante.
a gente perceber. O Beto era um menino, um garoto, 17 anos, 14 anos, depois 17 anos, já estava observando possibilidades de tecnologia que hoje vive no nosso dia a dia. Hoje, o Google ele faz parte o tempo inteiro da nossa vida. Tudo que eu tenho dúvida, Google, o que é isso? E agora com a inteligência artificial, mais ainda, porque eles te traz uma resposta muito mais ainda apurada, contextualizada. E a tecnologia está nos ajudando em tudo. E Beto, é muito legal perceber esse seu interesse pela tecnologia desde sempre, desde pequeno, e ter essa criatividade. A gente está falando de coragem aqui o tempo inteiro, né? Sim. E ter coragem de empreender uma coisa que nem se tem ainda como vai. Nessa época você fazia curso de DOS. Naquela época, assim, eu tô falando era tudo mato alto, né? Não existia. A gente falava de tecnologia, falava de ferramenta de atendimento ao cliente, falava de vender uma tecnologia que você não vendia o software, você alugava o software, que hoje é uma coisa normal, né? Sim, hoje a maioria das empresas sim. não vendem o software. Mas lá no ano 2000 isso não existia, né? Então, ali naquele momento a coragem de começar uma coisa nova, mas principalmente de ir em busca de algo que me trazia paixão mesmo, que era empreender com tecnologia, foi meu grande motor aí para trilhar esse caminho. Tem uma outra foto sua aqui, que você fala sobre você e o Royce foram certificados em algo. O que foi isso? Por que esse momento é tão importante para você? Esse momento foi em 2014, mais ou menos 10 anos atrás. A gente já estava com uma empresa, obviamente, maior, a coisa estava fluindo bastante. E uma das metas que a gente tinha, obviamente, era a expansão, né? E a gente sabe que trabalhar com tecnologia naquela época, estou falando de 10 anos atrás, também era um mercado completamente diferente de hoje. E a gente começou a se aproximar de uma rede, de uma ONG que chama Endeavor, que basicamente é uma ONG americana, né? Fundada nos Estados Unidos, que fomenta o empreendedorismo em países em desenvolvimento. Então, que legal. No Brasil, especificamente, eles já estão aqui há quase 20 anos, acho que um pouco mais de 20 anos, inclusive, e existe um processo de seleção onde eles encontram empreendedores, né, que têm o perfil que eles esperam, porque são empreendedores que vão poder ser exemplo no futuro, mas principalmente que querem fazer um negócio grande, crescer a empresa e realmente precisam de ferramenta e de apoio para isso. E a gente se inscreveu nesse processo, né? E no final foi um processo que durou 12 meses, onde a gente passou por uma série de sabatinas, não só em português, em inglês, com grandes mentores, com grandes empresários. Pessoal de fora do Brasil. Pessoas de fora do Brasil, que são da rede da Endeavor. Depois quem tiver legal. curiosidade de entrar na Endeavor vai conhecer quem são essas pessoas. E depois de 12 meses a gente foi aprovado aí pelo processo da Endeavor. A gente se tornou empreendedor Endeavor. Então hoje é um selo que eu carrego com muito orgulho. Eu sou empreendedor Endeavor. E isso para mim traz uma série de chancelas, né? Mostra que realmente eu passei de conhecimento. que eu passei por um processo rigoroso, que eu sou uma pessoa que consigo entregar de volta para a sociedade um pouco também do que eu pego ali de informações com meus mentores. Então isso para mim foi um grande marco, um grande reconhecimento da minha carreira, né? Eu acho que é muito mais do que um prêmio, é um reconhecimento mesmo pelo que eu tenho, pelo que eu entreguei, pelo que eu posso entregar também no futuro. Legal. E eu queria uma foto, deixei ela por último aqui, pra gente falar de uma foto. Essa foto, ela mostra que eu acredito que é um Beto que foi muito disciplinado, que aprendeu a ser disciplinado, corajoso, e nós estamos falando de coragem hoje mais do que tudo. E a foto de você tá andando em cima de brasas. É isso mesmo? Tava acesa aquela... Não é montagem. Tinha fogo ali, meu Deus. Isso é brasa quente mesmo, não é montagem. Como é que você chegou nesse lugar, gente? Como assim? Essa foto ela é interessante. Foi um curso que eu fiz numa época que eu tava... Logo depois que eu tinha quebrado, né? E como eu mencionei, assim, depois que eu quebrei, a minha autoestima estava lá embaixo, a minha moral estava lá embaixo. Então, eu tive que fazer um trabalho para me voltar a enxergar como eu era de verdade, para me recompor. E por acaso, assim, a minha irmã já tinha feito um curso nesse instituto e ela me chamou e eu vi e eu me interessei por fazer esse curso. Que legal. Esse é um curso que chama Acreditando em Você. É um curso de um dia que basicamente ele passa um dia te preparando e te mostrando que você é capaz de fazer as coisas que você de fato acredita, né? Que você tem que acreditar em você. Porque a gente muitas vezes ouve das outras pessoas que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é legal o suficiente, que a gente não é bonito o suficiente, que a gente não é competente o suficiente. E isso entra por osmose, né? Não tem como você falar que não.
E às vezes a gente se sabota, E a muitas gente acaba vezes. acreditando até. A gente acredita e vira uma autossabotagem. E esse curso, ele bate de frente com isso. Ele fala o seguinte, você acredita em você. O que você acredita sobre você é o que vai acontecer. O que você quiser fazer para alcançar na sua vida, você vai conseguir. E eu lembro que eu botei algumas metas naquele curso, que todas se concretizaram depois, mas assim, o ápice do curso, no final, se você acredita em você e acredita que tem a capacidade de fazer o que você quiser, você consegue passar por essa brasa quente com o pé descalço tranquilamente. E será que eu teria coragem, gente? No começo do curso, quando eu olhei, eu falei assim, não, mas eu não vou fazer isso. Né? E no final, eu estava mentalmente preparado. Não foi todo mundo que passou, tem muita gente que não passa, tem gente que começa no meio e desiste também. Eu consegui até o final. E é engraçado falar isso, mas eu não tive dor, né? Assim, na hora não tive nenhuma dor. Nada. É claro que depois, no dia seguinte, eu tive aspectos físicos de queimadura no pé, porque isso fica. Mas você não sente dor. Mas você passa rápido também, né? Você passa andando normal. Tá bom. O objetivo acredita em você, não foca no problema, porque o problema é a brasa, e acredita no objetivo. O objetivo é o quê? Atravessar essa brasa quente e chegar até o final. Tá bom. Se você botar o foco no objetivo, tirar o foco do problema e acreditar em você, você é capaz de fazer isso. E tem uma simbologia muito grande por trás disso, né? Quando você pensa no mundo dos negócios, no dia a dia, a gente muitas vezes fica parado no problema, reclamando do problema, e fica lá, e o problema. Gente, tira o foco do problema. Vamos pensar na solução. A solução está lá na frente. Foca na solução, esquece o problema, acredita em você, que a coisa vai. E eu queria só chamar uma atenção aqui para este momento, que não façam isso em casa, tá, gente? Tinha uma equipe, tinha uma equipe preparada. Médicos. Eu imagino que eles devam fazer isso já há um bom tempo. Eles têm conhecimento, devia ter paramédicos, médicos lá perto, para poder, enfermeiros, para poder socorrer caso seja necessário. Não façam de forma alguma isso em casa, combinado? Por favor. Mas, Beto, muito obrigado por contar essa história. Eu sempre fui curioso em escutar uma história que eu já tinha visto fotos disso, mas nunca tinha conversado com ninguém sobre isso. E muito obrigado por ter contado pra gente. Gente, tá uma delícia essa conversa. Eu vou chamar de novo os comerciais. Eu aguardo vocês aqui de volta pra gente continuar conversando com o Beto e saber um pouquinho de como tá o futuro da vida dele. Aguardo vocês. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero. Eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Olá, eu sou o Henrique Bosco e em nome da Rede Vivax de televisão, quero desejar a você e a sua família um Natal maravilhoso, repleto de momentos de alegria e união. Que seja um tempo de renovação, onde o amor e a esperança se fortaleçam a cada coração. Lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. O ano novo é uma oportunidade única de seguir em frente e encarar novos desafios e conquistas daquilo que você tanto deseja. Desejo que o Natal seja iluminado e que o próximo ano traga muita saúde, paz, muitas realizações para você e todos ao seu redor. Que seja um ano de crescimento, felicidade e, acima de tudo, coragem para começar de novo. Vai com garra, esse ano é seu.
Estamos de volta com essa conversa deliciosa que nós estamos tendo com o Beto, esse meu amigo de tantos anos e que eu estou hoje descobrindo várias coisas novas. Vamos ter que fazer mais alguns blocos aqui. Aí, É. né? A gente vai conversar mais vezes, então. Vou te chamar mais vezes. Vamos. Obrigado por você estar sendo tão verdadeiro, tão aberto, contando suas histórias. Eu quero ver depois o seu pé, se não tem nenhuma marquinha da brasa que você... O meu pé ele tem 2 marcas, 2 tatuagens que eu fiz para simbolizar. Um dos momentos foi muito próximo, esse momento das brasas. São 2 tatuagens, uma diz, se eu não for por mim, quem será? Ou seja, que legal. de quanto que eu preciso realmente acreditar em mim, e a outra é o que não me mata, me fortalece. Essa frase é forte, Essas são né? as marcas que eu tenho. Que legal, que legal. E é muito interessante a gente perceber que o Beto teve seus momentos de dificuldade, de dores, de desesperos, momentos que ele acreditou nele, momentos que ele não acreditou nele. E a gente está tão acostumado com uma sociedade que sempre cobra da gente, exige da gente, a gente fica naquele lugar inseguro, não sabe se é capaz, não é capaz. E o Beto está sendo esse exemplo a gente hoje, de falar com tanta honestidade as dores e sucesso que ele teve. E agora o nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre ir no futuro. E eu queria saber um pouquinho de você. Você vendeu uma empresa há um tempo atrás, e aí você se viu nesses últimos anos aí sem muito o que fazer ainda, tá desenhando o seu futuro. Como é que tá esse processo? Conta pra gente um pouquinho. Claro. Bom, eu em 2021 vendeu a empresa de tecnologia, né, Tá que a bom. gente tinha fundado. E por contrato eu tinha que ficar um tempo ali trabalhando, ainda como executivo, então fiquei um tempinho como executivo, e quando eu terminei, em 2022, eu já estava com aquela pulga, né, assim, tem que empreender de novo, tem que empreender de novo, tem que empreender de novo, e Era uma cobrança. era uma cobrança. Era Tá uma bom. autocobrança, né? Eu não podia ficar parado, porque quem fica parado não é vagabundo. Tinha um conceito que... Várias crenças. Várias crenças ali que não eram tão reais, assim, não deveriam ser tão reais. E você podia ficar um pouco parado, né? Você podia se dar podia. esse luxo por tudo que você fez. Devia, não é que eu podia, eu deveria, porque eu trabalhei muito, né? Foram anos, você me conheceu na época que eu estava ali ativo e com certeza foram anos muito estressantes, de muito trabalho, então assim, eu deveria pegar realmente uma pausa, mas eu tinha aquela história de que eu precisava, até que realmente chegou um momento que eu decidi que não. Falei, não, quer saber, eu vou parar de ouvir esse meu lado de autocobrança e vou tirar um tempo para mim. Tá E bom. tirei um ano para mim. Um ano sem trabalhar, um ano onde eu pude cuidar de mim de verdade, cuidar da minha saúde, cuidar dos meus relacionamentos. Eu aproveitei esse ano para casar também. Eu Sim. já estava com o André há quase 20 anos e a gente ainda não tinha casado, então a gente casou também. E é engraçado que eu estava assim, ao mesmo tempo que eu estava parado, eu me perguntava muito assim, o que eu faço? Será que eu vou empreender de novo? Em que área? Eu só sei trabalhar com tecnologia, não sei o que eu faço. E quando eu casei, eu voltei da minha lua de mel, e a minha mulher, ela é empreendedora também. Sim, sim. Ela tem uma joalheria e eu voltei e falei assim, quer saber, eu tô sem fazer nada, me manda suas planilhas que eu quero dar uma olhada aí, como é que tá a sua empresa, né? E quando ela mandou as planilhas para mim, eu vi que tava super bagunçado, porque ela é uma excelente profissional, uma excelente vendedora, ela tem um bom gosto, assim, como eu nunca vi igual, mas ela não tinha essa parte do financeiro, da disciplina do financeiro, né? Por uma falta de experiência. E quando eu vi as planilhas, eu me desesperei, eu falei assim, não, isso aqui tá muito errado, eu vou ajudar ela. E aí eu ajudei, coloquei um sistema, um RP, né, um sisteminha para controlar, fazer gestão, tudo. E basicamente em 3 meses a vida dela se transformou. Porque a empresa dela, por mais que ela ia bem, era aquela empresa que a gente conhece de 90% das pessoas. Vai, vende, mas nunca sobra dinheiro, pega um pouquinho de dinheiro aqui e não sabe para onde está indo o dinheiro, não conhece muito bem as finanças. E de repente em 3 meses a realidade mudou. Ela entendia todos os números, ela sabia quanto ela vendia, ela sabia quanto sobrava, ela sabia para onde ia, para onde não ia, quanto que ela tinha que investir para crescer, quanto que ela tinha que vender para atingir as metas. Então isso mudou o dia a dia dela. E quando eu enxerguei que ela já era uma excelente profissional, mas ela se tornou uma empreendedora de verdade profissional, e me deu tanta satisfação fazer aquilo que eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Que legal. E isso foi em 2023, né? Então eu passei o restinho do ano 2023 desenhando a metodologia, e aí no começo desse ano eu peguei alguns clientes, né, locais, assim, perto da minha casa, então um estúdio de pilates, assim, e ofereci meu serviço de graça, porque eu queria testar minha metodologia
e ver se a coisa funcionava. Então, basicamente, o que é que eu comecei a fazer? Consultoria para pequeno e médio empreendedor. Então, eu pego, eu pego aquele pequeno e médio empreendedor que geralmente está empreendendo por necessidade, né? Foi mandado embora, está sem dinheiro, ou porque identificou uma oportunidade. Às vezes tem uma oportunidade que está ali na frente e a pessoa pega. Mas aquele médio empreendedor, só para a gente tentar Claro. tangibilizar e deixar as pessoas mais próximas também da conversa. Pode ser um professor de yoga que lançou uma sala. Com certeza. Pode ser alguém que está lançando uma marca de comida saudável que está começando agora, um novo dentista. Às vezes é um autônomo, por exemplo, tive um cliente agora que eram duas pessoas que eram videomakers, né? E que eles não se enxergavam como empreendedores, eles se enxergavam como videomakers. E pode ser que eles sejam só videomakers, mas chega um momento que se a pessoa quer crescer na empresa, ela precisa começar a se enxergar como empreendedor, porque ela precisa começar a estruturar a empresa para aguentar o crescimento, porque senão tem um teto, né, de quanto que a pessoa consegue crescer. Sim. Então, o que eu faço hoje é pegar esse pequeno e médio empreendedor que está empreendendo pela necessidade ou pela oportunidade, mas não tem conhecimento, não domina as ferramentas, nunca foi treinado para isso, né? A gente não aprende educação financeira, nem pessoal, muito menos. É um grande erro. É um grande erro, muito menos empresarial. Então eu pego essa pessoa e em 3 meses eu transformo esse empreendedor amador, vamos chamar assim, no empreendedor profissional. O que é o empreendedor profissional? É uma pessoa que tem rotina, sabe o que é fluxo de caixa, conhece os resultados da empresa, sabe aonde tem que investir, quanto pode investir, separa dinheiro da empresa do dinheiro pessoal, cria um prolabore. Então eu tenho todo um framework, né, uma metodologia. O salário dela, né? O salário, que né? Ela tem que sobreviver. Claro, com certeza, né? Que eu acabo transformando essa pessoa num empreendedor com oportunidade de crescimento, né? Então os projetos que eu tô entregando, que eu já entreguei esse ano, aí já foram mais de 10 projetos. Graças a Deus eu tenho visto que as pessoas têm se transformado nesses empreendedores profissionais, estão crescendo e estão muito contentes. E isso é o que me traz a grande satisfação da minha vida, de ajudar esse tipo de pessoa. É legal. É muito interessante escutar isso de um profissional com tanto conhecimento igual você tem, que já trabalhou com segmentos em áreas totalmente diferentes, já falou que trabalhou com moda, com tecnologia, agora está dando já consultoria. Fui sócio de empresa de evento, já fui sócio de uma academia de tênis. Você tem 90 anos de idade. Quase. E olha que interessante, são várias áreas diferentes que ele se predispôs a correr o risco, a bater asa em outros lugares para ter sucesso. E eu lembro... eu falei mais cedo, eu vou lembrar todo mundo que sucesso não é só ter dinheiro. Sucesso é gostar do que faz. Sucesso é acreditar no que está fazendo. É ter um propósito. É você se satisfazer no final, né? Acho que quando você entrega, né? A minha entrega é ao final dos 3 meses. Quando eu termino os 3 meses, entrego e a pessoa ela começa a andar sozinha. Esse é o sucesso para mim. Na hora que eu vejo que a pessoa dá continuidade pro meu trabalho, me agradece pelo que ela realmente se transformou e eu vejo que isso que mudou a vida e muda a vida da pessoa, esse é o sucesso para mim. É claro que eu sou remunerado também, isso faz parte, né? Ninguém trabalha de graça e acho que o dinheiro é um motivador super importante. Mas você tem que sustentar, tem que conta a pagar. Com certeza, mas quando você consegue unir o prazer com o dinheiro, eu acho que aí sim é o grande sucesso, né? Legal. Você consegue se dedicar com carinho, com vontade mesmo e ainda assim ganhar dinheiro fazendo isso. Que legal, muito, muito legal escutar isso. Eu queria que você me respondesse um pouquinho sobre incertezas que você teve nesse seu processo de ter vendido sua empresa, ter esse ano que você tirou para saber se cuidar, descansar e tudo mais, e pensar para o futuro, o casamento. Com certeza você não tinha certezas nenhumas, você tinha uns caminhos ainda muito incertos ali. Quais foram suas maiores inseguranças? Eu vou falar da minha maior insegurança, porque era uma coisa que me marcou muito nessa época, né? Depois que eu vendi a empresa, fiquei lá um pouco ainda como executivo, comecei a pensar o que eu ia fazer. Uma coisa que me vinha na cabeça o tempo inteiro era assim, eu sou uma pessoa muito generalista, né? Então eu sou empreendedor há 30 anos, né? E claro que eu tenho algumas áreas que eu domino um pouco mais, vendas, finanças, tecnologia, mas no final eu sou uma pessoa generalista, né? Eu consigo enxergar o todo. E a minha grande insegurança é, será que uma pessoa generalista como eu consegue se encaixar numa... Porque eu não queria naquele momento, por mais que estava com aquela autocobrança de empreender, depois que eu entendi que eu não queria mais empreender, naquele momento eu queria empreender, eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Podia ser que eu ia trabalhar para alguém, podia ser que eu ia... Não sabia exatamente, né? Então a minha grande incerteza era...
Eu sou uma pessoa generalista, não sou especialista numa área específica. Será que eu tenho esse valor todo? Será que eu consigo, sendo generalista, me encaixar de novo em algum lugar? Porque era muito específico o que eu fazia, né? Era empresa de tecnologia, atendimento ao cliente. Então a minha grande incerteza era, será que com esse meu perfil eu conseguiria realmente voltar a fazer alguma coisa que tivesse sucesso, que tivesse uma atração muito grande? E no final, essa incerteza, né, sobre ser generalista é o que me faz hoje ser bom no que eu faço, né? O fato de eu ser generalista é onde eu consigo mais ajudar os empreendedores, porque eu não sou um cara de finanças. A pessoa não me contrata achando que ela está contratando um consultor financeiro. Eu conheço muito de finanças, mas eu conheço de tudo, né? Então o fato de eu ser generalista hoje me coloca nessa posição aí de consultor de uma forma aí muito melhor do que alguém que fosse especialista numa determinada área. Legal, legal. Obrigado por dizer. E vocês percebem que a fala é tão importante de ter insegurança, mas se autoavaliar, se auto-perceber. E para mim, o que eu acredito é que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue entregar para o outro e consegue produzir e fazer coisas. E foi o que você fez, né? Você foi se questionando dentro do seu questionamento, você foi se percebendo potencialmente em um lado e foi crescer nesse lado. Parabéns por criar isso. E por último, Beto, eu queria muito que você me desse uma mensagem importante. Olha para a sua câmera, dá uma mensagem importante para essas pessoas que estão escutando você, essa oportunidade de você passar esse encorajamento para as pessoas darem o primeiro passo. Vou trazer a frase do curso, que é o Acredite em Você. Parece que ela é uma frase de efeito só, mas, de novo, assim, quando a gente passa o nosso dia a dia, a gente é desencorajado a fazer o que a gente quer o tempo inteiro, né? Quantas vezes a gente já não ouviu que isso daqui é besteira, isso daqui não faz? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, ninguém trabalhava com tecnologia, as pessoas me questionavam muito. Tecnologia, você é louco, você não sei o quê, tecnologia de jeito nenhum, isso não dá dinheiro. E a gente é desencorajado o tempo inteiro a fazer o que a gente tem na nossa cabeça, seguir os nossos sonhos, botar os nossos planos ali, concretizar eles. E quando a gente começa a acreditar no que está dentro aqui de verdade, no que a gente acredita como sendo o nosso motor ali que vai nos levantar para outro lugar, ou quando a gente começa a acreditar nos nossos sonhos, é o que realmente faz a gente ter a diferença no dia a dia. A gente consegue acreditar e executar o que está dentro do nosso coração e da nossa mente. Eu acho que o acreditar em você é a grande mensagem que eu quero deixar para vocês. Acredite em você. Você tem uma ideia boa? Acredita. Não fica ouvindo os outros. Claro, ouça as opiniões. É importante ter opinião. Não ouça e não internalize o desencorajamento. Ouça e internalize a sua coragem e a sua crença no que você colocou como objetivo e sonho para sua vida. Mensagem forte. Muito boa. Muito obrigado por ter dado essa mensagem. E eu também absorvi ela. Que legal, que bom. De alguma forma vai me ajudar também em muitas outras coisas que eu estou fazendo. Gente, brincando, isso aqui é um novo programa. O Vai com Garra é o primeiro programa dele hoje. E escutar uma mensagem dessa de acreditar, de ir fazer, é incrível. Com certeza você ouviu muitos nãos e... Os nãos internos. E o medo. Externo, provavelmente muita gente deve ter te falado, mas isso é besteira, não vai por esse caminho, será que vai ter sucesso? Você nunca fez isso? Nunca fez isso, é novo. Acredita em você. Você tem um propósito, você sabe o que você quer, você faz bem, acredita em você. E faz o que você está fazendo hoje. E estamos aqui. Muito obrigado por falar isso. Muito obrigado. E por último, Beto, eu queria que você desse os seus contatos. Claro. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter feito deste meu primeiro programa do Vai com Garra tão legal, com tanta intimidade, com tanto brilhantismo de trazer a sua história, com toda essa verdade, essa coragem de ser vulnerável, sem medo de ser julgado, mesmo com medo, né? Que a gente não deixa de ter. Claro, o medo tá aí, é a coragem de enfrentar. Mas muito obrigado, meu amigo Beto, por ter feito parte deste meu primeiro programa nessa emissora tão incrível. E eu queria que você desse seus contatos para a nossa audiência, se eles precisarem procurar alguém para ajudar nesse planejamento estratégico da empresa, se for necessário para você repensar o caminho que você está seguindo, está com dificuldade, não sabe o que fazer, não sabe qual é o próximo passo. Você tem o seu negócio, seja
uma escola de inglês, seja uma escola de yoga, de artesanato, seja um consultor, qualquer área que você tem. E você não sabe o que fazer agora, qual é o próximo passo, porque vai abrir uma outra unidade ou porque os gastos estão muito altos, entre em contato com o Beto. Ele pode ajudar. Ele pode talvez te ajudar a abrir esse caminho que é necessário para você crescer um pouco mais. Dá seu contato para eles, por favor. Legal. Bom, eu que agradeço o convite, em primeiro lugar. Também estou muito feliz aqui, meu amigo Henrique, de ter participado com você no primeiro programa. Quem está empreendendo, ou quem vai começar a empreender, ou quem está sonhando em empreender, está a fim de trocar uma ideia comigo, não precisa me contratar, quer só conversar comigo, me segue no Instagram, é @Beto com 2 T's, empreendedor, tudo junto, Beto Empreendedor. Pode me mandar mensagem, eu posto lá um monte de conteúdo, sem jabá mesmo, conteúdo interessante para vocês aprenderem cada vez mais. Eu falo da minha história, da minha experiência e respondo todas as mensagens. Então, quem tiver interessado, pode mandar uma mensagem, a gente bate um papo. Eu vou ter o maior prazer aí de falar com vocês. Bom, Beto, muito obrigado, tá? Obrigado a você.